Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, do Excelso Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros Dias Toffoli, Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Rosa Weber, Supremo Tribunal Federal, eminente representante do Ministério Público Federal, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, excelentíssimos senhores ministros Benedito Gonçalves, Francisco Falcão, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, a Suzete Magalhães, Sérgio Coquina, Regina Helena Costa, Gurgel de Farias, distintos clientes e demais ministros e presidente da República, presidente do Banco Central, presidente do Banco do Brasil, a Advocacia Geral da União, a quem este vídeo será enviado. O propósito deste vídeo é, por conta de uma necessidade de procedimento cirúrgico que vai ser definido no dia 8 de março vindouro, realizar um vídeo que pode ser eventualmente substituído por apresentação pessoal no dia 13 de março ao ministro Luiz Fux, que deferiu a argumentação pessoal nos autos do MS 36.216 do Supremo Tribunal Federal. E este vídeo vai servir também por conta do julgamento eletrônico nos autos do HD 324 do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, eu sou Hélio Barreto Santos Filho, meu OAB de Santa Catarina é 7487, do Distrito Federal é 3666, minha OAB é helio.bsf@oab-sc.org.br, meu WhatsApp é 47997719183. Digo isto porque o propósito deste vídeo é exatamente levar a demanda que possuo desde o dia 20 de março de 2002, com o objeto de resgate do garante na forma de título da dívida pública federalizado das ações do Banco do Estado de Santa Catarina, depois federalizado, começa com BES, que foi para a União, depois foi indevidamente incorporado sem autorização judicial até a presente data com o Banco do Brasil, e agora se vê ameaçado o Banco do Brasil de venda pelo presidente da entidade e ministro da Fazenda, a quem esse vídeo também está sendo direcionado. Justamente no momento em que o Banco do Brasil anuncia um superávit recorde, o que de certa maneira contradiz o histórico de necessidade de venda. Se vende aquilo que não dá lucro, aquilo que dá lucro não se vende, se ofere o lucro e se reparte, se distribui riqueza. Mais do que isso, se tem uma ideia equivocada, e aí eu vou me permitir entrar num conceito de que banco não é atividade fim do Estado. Em diversos setores, em diversas localidades, o banco é sim atividade fim privada do Estado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e esses bancos representam há centenas de anos o sucesso de determinadas regiões. Por exemplo, Portugal, o Banco Municipal do Distrito de Orem. Bom, não é o caso. O que vem ao caso é o seguinte: esses bancos dão receita de sucesso e de alguma maneira eles são o suporte e alavancagem do processo de realização mais barata das atividades públicas. Pois bem, o Banco do Brasil sucedeu uma obrigação na forma de título da dívida pública, da qual ele foi agente financeiro e, ao trabalhar a incorporação sem autorização judicial, se tornou solidário à União o resgate de um investimento durante 40 anos do capital
para a subscrição de ações do Banco do Estado de Santa Catarina. Hoje, esse valor em controvérsia é de 41 bilhões de reais. Acaba não sendo relevante, porque relevante é a forma como o governo passa a ter a possibilidade de ganhar mais e ganhar de uma receita não prevista o valor que está sendo demandado. Ou seja, a ideia central é tornar o valor devido como a promissória de pagamento a integralizar o ativo financeiro que vai ser explorado pelo próprio Banco do Brasil com a Caixa Econômica Federal em parceria ou isoladamente. E isto porque a ideia central é fazer o pagamento desse ativo explorado pelo Banco do Brasil e do lucro líquido realizar o pagamento de 50% mensalmente até a quitação total. E isto com previsão de 5 anos. E dos restantes 50%, realizar o pagamento do déficit da Previdência. Eu tenho um ativo brasileiro e 6 ativos no exterior, dos quais o primeiro paga o déficit da Previdência e os demais pagam a dívida pública federal. Pois bem, eu já estou numa idade em que, de alguma maneira, o limiar da vida se avizinha. Eu hoje já não tenho mais o interesse de fazer sucesso, ou de realizar sucesso, mas tão somente de completar a missão da minha vida. E dela me justificar, nada mais. Eu não tenho interesse de enriquecer, de sucesso, não tenho nada, não tenho nenhum tipo de proselitismo. O que eu tenho é a necessidade de realizar a missão que me foi confiada dignamente. E isto aconteceu de uma maneira até sui generis. Eu recebi o compromisso no dia 19 de março de 2002, por seu devoto de Santo Antônio, e fui à missa e ali pedi a Santo Antônio, e no dia seguinte eu atribuo particularmente minha fé pessoal ao Santo Antônio, que me deu essa missão há exatos 17 anos, vou completar dia 20 de março. E eu sempre entendi que, de alguma maneira, vindo de quem veio, pelo menos das hostes da pureza, ele não poderia ser algo que se considerasse impuro, que de alguma maneira não cumprisse uma meta, um conceito mais dignificante. E isto aconteceu há 5 anos atrás, quando fui morar em Fátima, em Portugal, e Coimbra. Fui inscrito no mestrado da Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito de Coimbra, com a tese das ações do BESC, admitido, e meu professor orientador, falecido João Calvão da Silva, foi que me orientou para a ideia de que, ou me abriu a luz de que o ativo litigado poderia ser pago através da exploração de novos ativos. E eu morando ainda em Fátima, naquela ocasião, eu recordo que eu começava a acordar e começava a escrever, pensando nesses ativos que vinham. E na minha fé pessoal, creio eu, que foi inspiração divina, mas eu respeito o pensamento de quem quer que seja. Mas eu não me ative à ideia central de que fosse algo sobrenatural, mas, sobretudo, eu passei daquele campo da ideia para a exploração científica e fazer valer os argumentos de que aquele conceito, ou aqueles conceitos, um no Brasil e 6 ativos financeiros de demanda pública inexplorada, fossem financeiramente viáveis e, sobretudo, fossem legais. Então, o que aconteceu é que eu descobri que os ativos eram legais. E descobri também que em Portugal tinha um banco que, à semelhança do BESC, e o meu balcão na época já era em Coimbra, e tinha um banco lá chamado BES. E como o meu balcão era Coimbra, eu digo BESC. Meu Deus, só faltava esse banco dar crepe. Pô, não é que deu crepe? E se transformou em novo banco. E a parte que era viável do banco estava à venda. E surgiu a ideia de o governo do Brasil comprar, utilizando créditos do governo brasileiro e a integralização do capital social pertinente à aquisição do banco, fosse um outro crédito qualquer que o governo de Portugal aceitasse,
se livrava de um acervo dessa natureza, o governo de Portugal passava a ter solução do problema dele, e o governo do Brasil passava a fazer exploração comercial de banco público no universo europeu, coisa que hoje ainda não existe. 5 anos se passaram. E a ideia central sempre foi realizar a exploração de 6 ativos na Europa e depois vir ao Brasil para explorar um dos ativos do Brasil. Eu realizei os vídeos explicando cada ativo, mas houve, por uma obra do destino que eu agora não recordo, a possibilidade de fazer a inversão dos valores, ou seja, fazer a exploração do ativo brasileiro em primeiro lugar, para depois fazer a exploração dos ativos na Europa. Neste conceito de integralização do capital social com o compromisso de pagamento ao tempo, ao largo do tempo, significando o patrimônio que foi integralizado como compromisso de pagamento, de modo a tornar o ativo financeiro viável de sua exploração, realizar compromissos e realizar atividades comerciais, surgiu a possibilidade de integralização de um novo ativo, que é um precatório da família Santos Guglielmo de Criciúma, da qual eu sugiro também que venha compor esse quadro. Eu não vou dizer que esse precatório da família Guglielmi eu estou completamente autorizado, mas eu vou dizer que é uma ideia muito interessante. E se isso for autorizado, ele vai ser uma soma de 2 valores, o capital do BESC com o capital da família Guglielmi. Mas voltando à questão central da exploração do ativo brasileiro, o ativo brasileiro surgiu de conceitos financeiros que eu vi na Espanha e em Portugal e que vão ser esclarecidos nos vídeos seguintes, mas sobretudo de uma ideia mais interessante, de que existe um grande universo plasmado economicamente de uma situação adversa, que é a questão do problema do déficit da Previdência, que, economicamente ativo, ele se torna inviável devido a uma circunstância muito tênue, a circunstância dos ativos que estão sendo apontados como ingressantes no sistema frente aos passivos que virão. Há muitas discussões sobre isso, inclusive no que tange à inserção indevida de passivos na ordem de saúde, que deveriam ser constitucionais, coisa que eu não vou entrar nesse mérito agora. O que eu digo é o seguinte, é que se o déficit da Previdência é de tal ordem que o déficit apontado das ações do BESC é 41 bilhões de reais, e ele se realiza ao longo de 5 anos, o déficit da Previdência depois de 5 anos passa a ser inexistente. E mais do que isso, os beneficiários do sistema, para utilizar o próprio ativo financeiro, vão ser beneficiários de que o sistema não vai ser alterado. Ou seja, quem está à mercê de ter o sistema de previdência social, e isso todo brasileiro economicamente ativo, seja trabalhador ou aposentado, para contribuir com a não modificação do sistema, pode e deve explorar esse ativo economicamente financeiro, ou seja, o sistema se compõe de diversos ativos financeiros. Um deles é para pagamento, um componente de hardware, para pagamento das contas. Aí você paga uma pequena taxa para contribuir para o sistema. Só um exemplo para antecipar o vídeo que virá. Em larga escala, se todas as pessoas que têm um fundado temor de serem ameaçadas com modificação do sistema de previdência social passarem a pagar essa taxinha que vai sair do bolso de 10 centavos, dentro da exploração que será feita pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, como disse, ou só pelo Banco do Brasil, esse ativo vai ter uma quantidade enorme de pessoas ao mesmo tempo explorando e tornando esse ativo viável economicamente. Isto precisa ser observado.
É este o fundamento legal pelo qual nós temos já uma demanda reprimida, pronta para utilizar o sistema, para não ser ameaçada pela modificação do sistema de previdência social. E neste momento não é uma questão de o sistema ser justo ou ser injusto, é uma questão de não atingir o direito adquirido, é uma questão de não ofender a poupança de quem trabalhou ao longo de 30 anos, o policial, o professor, o agente de segurança, a diversas circunstâncias de aposentadorias especiais, porque mexe com produtos químicos e etc., é que podem e devem serem componentes ativos desse novo sistema. O novo sistema virá com a exploração desse sistema, e mais do que isso, eu fui recebido há muitos anos pelo então ministro Carlos Brito, na mesma audiência, no mesmo modelo de audiência que o ministro Fux se dignou liberar. Naquele dia, aquela sentada, eu tive que explanar de pé. E hoje, com problema de saúde e sentindo muitas tonturas e náuseas, eu penso que de alguma maneira é mais eficaz eu já deixar esse vídeo pronto, porque se de alguma maneira eu tiver que fazer de pé de novo, talvez eu não tenha a mesma envergadura de argumentos. Naquele dia eu falava do AI 601848, do qual o ministro acabou por atender o meu pedido e reunir todos os processos das ações do BESC naquele processo que hoje é de relatoria do ministro Marco Aurélio. Penso eu que hoje, assim, somente para a argumentação final, não é uma questão de diletantismo jurídico, de diletantismo intelectual, é uma questão somente de prática. É uma questão pragmática, é uma questão de cegar e dizer assim, vamos resolver. Divide 40 anos de pagamento. Não dá para pagar? Não dá para pagar. É possível pagar de outra maneira? Vamos explorar esse ativo? Vamos. Então, assim, eu recebi uma notícia, tive uma reunião no gabinete de um general, do cidadão, que esteve dentro do Banco do Brasil e me disse, e do Banco Central, e que me disse que era ponto de honra para os funcionários e diretores do Banco Central e do Banco do Brasil não permitisse que eu ganhasse as ações do BESC. Não porque eu não tivesse direito, mas porque simplesmente, de alguma maneira, o valor era impraticável. Mas não é o valor que é impraticável que ele não tem uma solução. Ele tem uma solução que o torna praticável. E se alguém paga o déficit da Previdência e se alguém paga a dívida pública federal, o valor devido pelas ações do BESC ou do precatório de Santos Pavilhão é irrisório, acaba não sendo nada. E o que se precisa nesse momento é ter em conta que agentes públicos, sejam eles do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público ou da ordem do sistema financeiro, da supervisão bancária, precisam olhar essa oportunidade como uma oportunidade talvez única. E talvez o único carro que passe agora e diga assim, olha, vocês querem resolver o problema da dívida pública federal brasileira, do déficit da Previdência, vamos resolver. Eu sou um homem que hoje estou sendo demandado em Goiânia criminalmente por um crime que não cometi. E de alguma maneira, toda vez que eu vou buscar ganhar dinheiro, o Banco do Brasil, a União, em Santa Catarina, busca de alguma maneira executar o crédito contra mim das próprias ações do BESC. Por quê? Porque de alguma maneira querem evitar que eu ganhe. Por quê? Porque daí eu terei razão. Em Goiânia eu estou sendo demandado por um crime que não existe. Eu fiz sessão de crédito dentro do AI 586, 597 do Supremo Tribunal Federal. E lá estou sendo demandado por ter feito sessão de crédito da mesma forma, porque se o ativo é financeiro, veio do sistema financeiro, é isso que circule. Não precisa mais nada. Se ele não puder circular, o sistema financeiro todo não pode circular. E se eu cometi crime, todos os agentes financeiros cometeram crime. Então, de alguma maneira, hoje não é temor de me responsabilizar criminalmente e ser preso. Esse medo eu não tenho. O que eu tenho medo é de alguma maneira, não que eu não tenha respeito, eu tenho respeito. O crime eu não cometi. Ser condenado, e justamente isso acontece. A grande questão hoje, e é o que é mais importante, é tornar viável
algo que pode ser a saída para o Brasil. E é porque veio do Hélio Barreto, porque não gosta do Hélio Barreto, porque o Hélio Barreto é combativo, porque o Hélio Barreto fala a verdade. Não é problema. Pode vir de mim? Pode. Daquele que seria o desnaturado, daquele que não poderia de alguma maneira ser a pessoa da qual pudesse ser dita como eleita para poder fazer. Qual o problema? Hoje muita gente não gosta de mim, muita gente fala mal de mim. Não há problema. Pode falar mal de mim. Devo para muita gente, quero poder honrar. Hoje não posso nem ter dinheiro em conta. Se olhar o saldo da conta que eu posso administrar em conjunto com a minha mulher, tem R$2. Por quê? Porque meus clientes estão cansados de pagar. Porque de alguma maneira está todo mundo cansado. Mas perguntar para mim, se eu tenho R$2 na conta, e se isso me inviabiliza concluir a tarefa das ações do BESC, se eu olhar para a história de 17 anos passados, foram momentos muito piores que eu passei. Muitos piores. Isso acaba não sendo nada. É só um exemplo. Muitas vezes eu tentei desistir. E muitas vezes eu vi que pedia a Deus um sinal e o sinal vinha e eu continuava. Isso é o sobrenatural agindo sobre o natural. Eu sei dizer que isso aconteceu na minha vida. Eu sei dizer que começou a solução em Fátima, no tempo da Nossa Senhora. Quem não acredita em Deus, eu respeito. Quem não acredita em Nossa Senhora, eu respeito. Mas se eu disser que isso não aconteceu na minha vida, o Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima, e que isso tudo me protegeu para eu chegar até aqui, eu vou ser um mentiroso. Eu não preciso ser um mentiroso. Eu tenho uma cirurgia para fazer que eu corro risco de vida. Hoje, para mim é fundamental cumprir a carreira da minha vida com verdade. Sobretudo com verdade. Mais nada. Não preciso mais nada. Eu não preciso chegar para um ministro e dizer, ministro, eu vou dar um nó no senhor, eu vou tentar mentir. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça, que da primeira sessão acabaram me dando direito, depois viram que o direito era maior do que se imaginava. Eu quero deixar todos tranquilos, ministro Napoleão Nunes Maia, ministro Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Herman Benjamin, Iog Fernandes. Eu quero dizer a vossas excelências e aos demais membros também, que eu nunca, em momento algum, pretendi naquela sentada, não houve o devido esclarecimento, porque foi muito emotiva, foi a primeira vez que eu pude falar abertamente, e o vídeo vai esclarecer isso. Na retomada do vídeo, que Vossa Excelência verão, que para mim era enfático que o Brasil não pode pagar, e que eu até desistiria das ações do BESC se a gente buscasse não tentar, e se não fosse lucrativa a possibilidade daquilo que eu estou apresentando agora. Eu só estou insistindo na mesma coisa há 5 anos, e ninguém fala a mesma coisa há 5 anos sem a possibilidade de poder comprovar. E tudo que eu peço é uma oportunidade. Vamos suspender tudo, acaba tudo agora, vamos passar para a fase de composição e resolver essa pendenga de 17 anos, que não contribui para o Brasil, que fica com fama de caloteiro, de pilantra, a taxa de risco aumenta. Por quê? Porque não paga. E se não paga para mim, não paga para banco maior, Bradesco, os bancos do exterior, credores do exterior, porque ninguém fica seguro. Esta que é a única verdade. Então este vídeo vai ser amplamente divulgado. Ele tem um único objetivo: tornar o Brasil viável economicamente e financeiramente responsável, que paga os seus haveres e, sobretudo, ele olha as novas oportunidades e as torna viáveis economicamente. Neste sentido, excelências, eu gostaria de pedir a vossas excelências, todos, ministros, membros do Ministério Público, os dirigentes de bancos, supervisão bancária, presidente da República e ministro da AGU, CGU, que observe que tudo que se quer nesse momento, e unicamente, é transformar esta oratória em possibilidade de solução. Me dê essa possibilidade de solução. Se eu de alguma maneira perecer num acidente desse que infelizmente a vida se encarregou de colocar, os vídeos vão estar disponíveis e bem guardados, e de alguma maneira vão estar susceptíveis de demonstração. O que eu quero nesse momento é só demonstrar que eu estava certo e que este é o caminho correto para o Brasil voltar ao crescimento.